Bom, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre o bom pastor, características do bom pastor, certo? Pastor mesmo que pastora as nossas vidas, ou de quem vai na igreja, o bom pastor. Mas antes eu queria começar com uma oração. Deus, em nome de Jesus, nos dá o privilégio de ter, Senhor Deus, uma vida mais quebrantada. Não nos apegarmos em nós mesmos, mas nos apegarmos no que o Senhor diz. Em passar, Senhor, em ter a nossa vida feliz contigo. Senhor Deus, que a tua vida nos alegre e que nós não venhamos precisar de mais nada, que o Senhor venha ser o nosso diadema, a nossa felicidade, estando doente ou não, com problemas ou não, estaremos felizes porque sabemos quem é o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, realiza a sua vontade em nós e nos leva para o caminho da tua cruz, porque nela existe verdade, umbridade, bondade. Em nome de Jesus, amém. Amém. A gente vai falar sobre o bom pastor em si. E eu vou começar falando sobre como é que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei sobre exercer misericórdia com os outros, como tem agido você com o seu líder. Como você tem agido com o seu líder, como o seu líder tem agido com você. De fato, eles têm usado a misericórdia com você, porque misericórdia é um caráter cristão. Cara, a base é um coração quebrantado. Coração quebrantado, ele sabe quanto ele é vilão e quanto ele pode fazer de vilania com os outros. O quanto ele tem a potência da falibilidade, vamos colocar assim. Então, se eu sei que eu sou um cara extremamente falho, então eu vou falar, tudo bem, eu sou falho, você também, então eu vou te perdoar, tá bom? Esse é o princípio, ok? Agimos com misericórdia. O cristão, ele sempre vai manifestar misericórdia. E como o seu líder tem tratado os outros? É com misericórdia? Se não é com misericórdia, tipo, levanta assim uma sobrancelha, sabe? Bom, vamos lá. Qual era o texto que você tinha falado? Eu ainda não citei. Quer saber o nível do seu pastor? Não olhe pelo material. Veja a relevância bíblica dele. O meu sermão aqui, ele tem sido algo para fundamentar você. Você tem escutado os áudios, as pregações que te fundamentam. Eu estou te fundamentando ou eu estou sendo um complemento para o seu pastor? Porque o áudio é para ser um complemento do seu pastor, não um fundamento. Se meu áudio tem sido um fundamento, então está tendo alguma coisa errada. Com o outro. Com o outro, lógico. Se eu estou te fundamentando biblicamente, se meus áudios estão te fundamentando biblicamente, então está tendo um problema com o teu pastor. Por quê? Porque ele é para ser um complemento dele, é para ser tipo um revestimento, certo? E não um fundamento. Se eu estou te fundamentando, está tendo alguma divergência. Uma igreja cercada de luxo, parede preta, telões, que podem ou não ter intercessores, liderados, a grande igreja, a igreja, como ela trabalha, é um reflexo do pastor. Então, a igreja, ela vai manifestar um reflexo do seu pastor. Se você pega um exemplo, um pastor que medita nas escrituras, lá em Praia Grande, eu conheci uma igreja lá que os caras falam assim, não, o pastor é bíblico. Eu vi gente até falando meio mal dela, só que é o seguinte, os membros daquela igreja gostam da Bíblia. Outro dia eu cheguei e vi 2 membros ali discutindo, falando o quê? Sobre escritura. Então você vê que eles entendem para falar. O pastor nada mais é do que um espelho da massa que sustenta ele. Para ter pastor nesses lugares, deve ter uma massa. E uma massa que o sustenta, que o carrega, que o levanta, que o guiça, né? Quem não tem teor bíblico se contenta com as migalhas do mundo. Se uma igreja ele não tem
se uma igreja, se a igreja é a manifestação do pastor, e a manifestação do pastor não tem teor bíblico, o pastor também não vai ter teor bíblico. Então o que ele dá para as ovelhas? O pastor, ele vai dar as migalhas do mundo. Quem não tem poder para o mau pastor é as ovelhas. Quem não dá poder para o mau pastor é as ovelhas. Quem dá poder para o mau pastor é as ovelhas fracas ou os bodes. Esses sustentam o mau pastor, porque a ovelha fraca é a ovelhinha de Jesus, e que não tem força para se revelar, para falar, onde é que tem esses princípios bíblicos? Eles não têm essa força. E o bode, que vai para a igreja porque quer os benefícios da fé, os supostos benefícios da fé. Tudo que o mundo prega, a pessoa deseja. Daí, tudo que o poder dos homens maus, eles são sustentados ou por cristão frágil, tipo imaturo? Imaturo, cristão frágil, imaturo, leigo, ou por bode. Maldoso. Sim, por bode. Os homens maus são sustentados por bodes ou por homens mais frágeis, imaturos, aqueles que não sabem diferenciar, às vezes, o santo do profano, uma criança na fé. Onde não tem verdade, há escravidão, medo, obediência. As frases são: visão com visão gera divisão, né? Visão com visão gera divisão. Assim que o ladrão vence pela ilusão, e quem aplaude ele são os próprios escravizados. Defende aquele que rouba o cristianismo. O show ele trama da decadência. Peraí, minha letra não é muito fácil, né, de ler. O show trama da decadência. Se alimentam da apatia dos que não conhecem. E assim se encontram-se mais vacinados contra a verdade mas acreditando estar livres. As pessoas, elas estão indo para um lugar de circo e pão, acreditando estar vivas em Cristo, vacinadas contra a verdade, a favor da mentira, aplaudindo e defendendo quem os estão roubando. Já que quem não tem nada para dar, vai ter que dar alguma coisa para ter o dízimo. Então você vai trazendo aquele argumento em círculo. Porém, a vida com Deus não é isso. A vida com Deus, ela é supostamente, né, alguém que não conhece Deus, ele é convocado por uma missão celestial quando a pregação do Evangelho vem nele. Então, alguém que não conhece Deus, um dia quando o Evangelho afeta ele vai falar: eu quero esse Evangelho para mim. Ou então, eu quero esse Evangelho, mas eu vou seguir tal coisa. E essa pessoa, ela tem um potencial muito maior para fazer o verdadeiro bem, que é a pregação da palavra, que são os redimidos, vão pregar, ou o verdadeiro mal, que é a distorção da Bíblia, que no caso se enquadra dos maus pastores e dos bons pastores, né? O reflexo de uma igreja sadia é bom. O reflexo de um bom pastor pode ter 15 membros, desde que seja pregando a verdade. Pode ter um membro, ou nem pode ter membro. Se ele estiver na prática da verdade, isso é bom. Jesus mudou com 12, né? E um traiu, hein? Amém. Um era pilantra. Ele mudou o mundo. Isso mesmo. E agora alguém recebe a palavra de Jesus, e dentro dessa palavra de Jesus existe o maior potencial se ele pega os textos. Ele pega o texto e faz o quê? Ou ele pega e distorce e vira esse homem vilão que a gente está falando, ou ele vira um homem de Deus e traz uma potencialidade para
trazer vida. Um homem, antigamente, um cara que era bondoso, o que ele fazia? Ele pegava ali vou fazer uma obra, uma caridade, dava comida para os outros. Não sei. Agora, um homem de Deus, ele faz a verdadeira caridade pela pregação da fé, trazendo vida, esperança. Então, ele aumenta as potencialidades. Porque transcende mais, né? Uma alimentação que Sim, faz não depender, não vai faz, além do corpo, faz né? um homem uma que... comida que faz não depender de comida. Amém. Alguém que fazia o mal com armas, com cheques, com cartões clonados na política, é alguém que hoje tem um poder muito maior de fazer o mal, que é distorcendo a palavra de Deus. Então ele tem uma potência muito maior. Daí eu cataloguei algumas características que quando você aceita Jesus, você naturalmente se manifesta uma responsabilidade em você. Poder e conhecimento. Poder é poder em falar e persuadir outras pessoas. Que nem aqui eu estou com uma figura de poder. Estou falando a vocês. Vou querer jogar na internet. Tem uma figura de poder. E conhecimento. Conhecimento bíblico para trazer vida ou conhecimento maldito para pegar dinheiro. Certo? Que isso inclui conhecer ou não conhecer a palavra de Deus. A verdadeira responsabilidade, ela falar em algum local. Você é responsável com o texto bíblico, não com os ouvintes. Você é responsável com a pessoa, não com quem está com a pessoa de Deus, não com a pessoa em si, é com a Bíblia. Ministrar na vida das pessoas, você tem essa responsabilidade. O cristão ele sempre puxa a responsabilidade para ele. Entender o texto, concordar com quem vai lutar e refutar o mal, ensinar alguém os textos bíblicos. Então, a vida com Deus deve ter uma maior relevância e responsabilidade em amor a Deus. Esse é o primeiro plano. Segundo plano, que haja de modo que os efeitos da sua pregação seja compatível com a permanência da palavra de Deus aqui na terra. A palavra é o bem maior que nós temos nessa terra. Quem distorce texto é o maior maldito dessa terra. O homem, maior vilão que apareceu nessa terra, não fez guerras, distorceu textos. Nós trouxemos a palavra semana passada sobre a massificação de Deus aqui nessa terra. Está na pregação do próprio Evangelho. O oposto é uma verdade. Aquele que distorce o texto bíblico é o maior miserável de toda a terra. Por quê? Porque ele não distorce somente na geração dele. A gente vai falar sobre isso. Ele distorce para gerações vindouras. Para a eternidade, né? Para a eternidade. Porque além da minha distorção, se eu sou um distorcedor da palavra, se ele me escutar, ele vai perecer. Mas não somente ele, talvez filhos e netos. Então, olha o teor bíblico. O futuro tem o direito de ter a palavra genuína. O futuro são... A Júlia é jovem, você é jovem. Seu neto, seu bisneto, tem o direito de escutar a palavra de Deus. Então, nós lutamos pela luta das pessoas que não conseguem falar hoje em dia. Nós lutamos pela luta de pessoas que não sorriem, não nasceram, mas nós lutamos por eles. Por uma palavra não distorcida, por uma verdade imutável. A palavra de Deus é o que dá cor ao mundo. Nós falamos, o que é mais importante? Vamos lá, a Bíblia Sagrada ou a crucificação de Jesus? A crucificação de Jesus é extremamente importante, mas eu sei pela Bíblia. E sem a Bíblia não saberíamos sobre a crucificação. Então, sem a crucificação não teríamos a Bíblia. Não teríamos a Bíblia. Posso colocar uma dúvida aqui?
Traz. Se a Bíblia ela tem várias interpretações, no caso dá para explicar de várias maneiras, né? Acho que não sabe Sim, só traz a pergunta. Como que eu defino assim se eu não estou distorcendo de fato? Verdade. A Bíblia, você falou sobre... A Bíblia tem várias interpretações. Não, a Bíblia só tem uma interpretação, o resto é tudo mentirosa. A Bíblia só tem uma interpretação, o resto é tudo mentirosa. Mas tem várias lições. E como é que eu sei? Um texto obscurecido eu interpreto com um texto mais claro. Um texto que fala somente isso, nesse contexto, eu posso ter uma dificuldade em fazer uma regra. Então, eu vou pegar a Bíblia, interpreto a Bíblia. Eu vou pegar, às vezes, algo que Jesus Cristo falou, Paulo vai lá e fala, em Gênesis também está. Então, a Bíblia é uma construção de conhecimento, entendeu? Para não trazer isso. É uma revelação de uma pessoa, né? De um caráter de Deus. Então, por exemplo, se eu escuto uma informação de você e contradiz alguma coisa que eu sei sobre você, eu não vou já sair falando que aquilo é verdade ou é mentira. Eu vou combater, vou falar com você, vou falar com outras pessoas que te conhecem, entendeu? Para ver se aquilo tem valia ou não, entendeu? Ou aquilo que foi falado antes era mentira, ou aquilo que está sendo falado é mentira, ou é complemento, e não necessariamente contraditório. Certo? E daí a gente está falando agora sobre o item 3, que é o futuro tem direitos. Eu acho que uma coisa que a gente aprende também é o que a Bíblia não afirma com clareza. O crente afirma com não revela com certeza. Isso é, na verdade, uma regra de interpretação. Interpretação do geral. O que um texto não diz com clareza, o leitor não afirma com certeza. Não quer dizer que eu posso viajar e falar qualquer coisa. Não quer dizer que o texto em si está falando aquilo. O texto pode falar uma coisa. Por exemplo, ontem eu fui para a praia e para o shopping. Então você não foi para a casa da sua mãe. Eu não estou falando que eu não fiz isso. Eu estou falando que eu fiz A e B. Então muitas dessas falsas interpretações vêm disso. Entendeu? Certo. Algo que é para a gente ter, eu falei sobre haja de um modo que a tua vida venha a permanecer o estado da Bíblia como ela é no mundo. Direito das crianças, direito daqueles que não nasceram. Quanto mais quanto maior a responsabilidade, quanto maior o cargo, mais manifestações de Deus nós trazemos. Maior a gente deve ter o poder de influenciar pessoas. Vou fazer um paralelo com a guerra. Antigamente, o homem antigo seria você antigamente. O homem moderno é você com muito status. Certo? O homem antigo, que era você quando começou a pregar o evangelho, ou o homem antigo, quando ele lutava de espada, ele poderia fazer o quê? Ferir um cara com espada. Tinha o poder de ferir um homem com espada, com arco, mandar matar um grupo. Dentro da modernidade, um homem que faz uma guerra moderna hoje, ele acaba com o mundo com botões. O paralelo disso que seria você em um púlpito tem uma responsabilidade quintuplicada em quem você vai falar. A maneira como você vai falar. É uma responsabilidade de lidar com almas imortais. Agora a gente vai falar sobre o quê? O medo positivo, que é o temor ao Senhor. O medo positivo, o medo como guia moral, não como um medo irracional, uma sobriedade na palavra, mas sabendo que tem um potencial de destruir uma vida. É isso que é o temor ao Senhor. Você tem o poder de aniquilar uma vida. Claro que a pessoa não pode ser hiperfrágil. Ai, você leu a Bíblia para mim, eu vou chorar. Não é assim. Mas a maneira como nós tratamos o texto bíblico, tratamos pessoas não são bichos. Pessoas são divindades que Deus trabalhou nele. A pior pessoa do mundo, que Deus criou, a pior pessoa do mundo, vale mais do que o melhor cachorro do mundo, o melhor animal do mundo. A pessoa mais miserável tem valor. Tem valor para nós.
ok? E nós trabalhamos com esse cuidado de trazer a esperança para a pessoa, trazer um princípio moral. Então o medo, ele se manifesta como uma visão em si mesmo, um potencial de fazer o mal para o outro. Então eu tenho um potencial, às vezes uma palavra minha pode te machucar. Se um dia você for agressivo comigo, eu devo me comportar como um irmão mais velho e não ser agressivo com você. A gente fala dentro do cristianismo, o mal sempre acaba em mim. Você apanha dele, ele vai lá, não pode bater em você, bate nele. Ele não pode bater no outro, bate em mim. Eu não bato em ninguém. Amém. Eu jogo em Cristo. Falou, ô Senhor Deus, e presto contra Deus. Então, medo racional mantém um risco real, uma ferramenta para prevenir o dano, o dono e ser responsável, o dano e ser responsável no que a Bíblia diz. Responsabilidade, cara. Você tem que ser responsável por você. Você não é responsável pela sua vida aí? Você tem responsabilidade. É isso aí. Você, cristão, adota uma responsabilidade maior, cara, pelo texto bíblico. Você é uma manifestação de Deus aqui na terra. Se porte como tal, ok? A palavra como um valor supremo. Essas são características de um cristão, é isso? Isso sim, é algo que a gente deve manter nesse mundo. Um caráter, como é que fala? Quando coloca envernizado, incrustado na verdade sim, é como se fosse, você coloca formol, né? No formol. Você traz a Bíblia como a suprema verdade e você traz ela para ela ficar estática como ela é no mundo. Não vai ter um advento maior. As pessoas estão loucas procurando, estou lendo esse livrinho aqui do diabo, o cristianismo esotérico. Eles estão loucos para trazer outras coisas para a igreja. Cara, a Bíblia é a regra de fé e prática. Ponto, não é mais, é ponto. Suficiente. Daí eu coloquei a palavra como valor supremo. A palavra é o valor supremo do mundo. O mundo, ele tem cores, ele é salgado, ele tem luz, por causa que a Bíblia traz essa luz. Então, sem a palavra não existe Deus, em si, sem a palavra de Deus não existe Deus. Sem Deus não existe verdade e vida. Sem verdade e vida não existe o fazer o bem e o certo. Tira Deus da equação, não existe mais certo, não existe mais bem. A responsabilidade é um poder de impedir, prevenir pessoas do mal, ensinar, explicar qual vale mais, o status com as outras pessoas ou sua aliança com Deus. Então, a gente tem a responsabilidade de trazer a palavra de Deus e fazer conhecida ela coerentemente, como o texto diz. Conhecer e fazê-la conhecida, né? A gente fala isso. Então, nós devemos pegar a responsabilidade, que nem o Leonardo DiCaprio, né, no meme. Não, na minha frente não. Não. Na minha frente não. Cara, ou você vai afrouxar, né? Ou você vai afrouxar. Você vê todo mundo batendo em Jesus, que você vai fazer, é o isentão do texto? Não, irmão, ó, a igreja inteira está pregando assado, Jesus por isso falou que é assim. Não. E os ecos dos antigos. 7. Eco dos antigos. A Bíblia é a manifestação do próprio Deus. É o ensino do Evangelho. E me convoca para a exigência do amor. E me une com essa verdade. O pensamento, eu devo pensar no futuro, no presente, no passado. Eu devo ter o Evangelho como algo supremo da nossa vida. Porque é sempre pelo legado que a gente fala. Tem a diferença de tradicionalismo e tradição. Já viram? Tradicionalismo e tradição. Uma frase que fala muito bem tradicionalismo
é a fé morta dos que estão vivos. Tradição é a fé viva dos que estão mortos. A gente deve buscar essa tradição, né? Agora vamos ler o texto, isso foi a introdução. Marcos 10, 29 e 30. É o texto base para hoje. O Renan lê aqui. É bom sim ler o texto, claro, lê na casa de vocês. Aqui é difícil interpretar. Leia na casa de vocês. Quem tem dúvida, lê em casa. Aqui a gente vai interpretar às vezes de pé, ventilador, o irmão tossindo, eu falando. Interprete na casa de vocês. A Bíblia interpreta a Bíblia. Ok? Lê para mim, Renan, por favor. Marcos 10, 29 e 30. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Amém. Então você vai perder algo, você vai perder o quê? Campos, casa, família. E você vai receber intercessão. Quanto mais você se entrega, mais você sofre o dano. Daí eu coloquei aqui, família, honra e posição. Sem ser vítima, o cristão ele sangra de pé diante de um verdadeiro combate. Ele não pede desculpa, não olha para trás. Sem recusa, ele não pede desculpa. Ele adora com lágrimas e gemidos. Ele busca a Deus mesmo sofrendo de todo o coração. Ele faz não tendo nada, às vezes, para se apegar, a não ser a própria fé. Ele chora pelas pessoas, às vezes, abandonando. Ele é cuspido e escarrado, mas a felicidade dele é maior, que está em Cristo. É uma felicidade que os outros não conhecem. É uma felicidade que os outros não entendem. Mas é uma verdadeira felicidade em você estar passando por tudo isso com um propósito. Me fala, eu te dou um propósito que a sua vida é motivada por isso. O propósito é o supra-propósito, é o maior propósito que tem, que é de Deus. Você vai perder algo, você vai chorar por algo, que é o próprio Deus, é algo transcendente, é algo muito maior. Buscar de todo o coração com lágrimas, choros, não tem como a gente fazer isso de uma maneira diferente. Aquele que conhece a Deus não tem como viver de uma maneira diferente. Atos 9:16, 14:22, 21:10-11 vai estar falando de sofrer o dano por Cristo. Vai estar falando sobre o dano em você escolher o Evangelho e ser esbofeteado por todo o padrão libertino e religioso, compreensivo ou não. Até mesmo o irmão vai te bofetear, vai falar coisas pesadas para você às vezes, porque ele não entendeu o que você entendeu. Aquele que está em cima entende o que está embaixo. Agora, aquele que está embaixo, mesmo ele de boa vontade, ele não entende aquele que está em cima. O matemático, ele entende as equações de primeiro grau. Agora, o cara de primeiro grau não entende o pi. O ser humano e o cachorro. Isso, exato. O homem de Deus, ele não se protege, ele se expõe, porque ele tem prazer em falar o que ele ama, mesmo com dano, pagando com a própria vida, enfrentando o medo da morte. Ele vai. A luta não tem por que acreditarmos num resultado eterno, extremo. O que eu quero dizer aqui é que Deus, ele te chamou, falei com o teu irmão ontem, quando eu já tinha escrito, quando Deus ele te chama,
para o combate, ele já te chama para um combate perdido para você visivelmente. Jeremias, o que aconteceu? Teve uma vida fracassada. Paulo também, Pedro também. Deus, ele está trabalhando sim, mas você não está vendo, é que ele está trabalhando em você. Eu não estou vendo o meu dente sujo, se assim o tivesse. Eu não estaria vendo a minha transformação. Na verdade, eu não consigo observar tão bem minha transformação. É uma luta. Deus, ele nos chama para uma luta onde para trás tem muro, para frente tem inimigo. Nós vamos morrer. Mas isso que se trata o Evangelho. É uma vida de mártir. É isso que é a beleza do Evangelho. É o Jon Snow levantando a espada ali no Game of Thrones, onde a cavalaria vai chegar. A nossa cavalaria vem. Jesus Cristo já está vindo. Jesus Cristo já está vindo. Jesus Cristo está chegando. Algumas pessoas morreram. Eu estou aqui falando, Jesus Cristo está vindo. Aqui eu não vou ter muito mérito. O resultado é perder. Eu não quero aplausos, porque o aspecto negativo eu já tenho e sei disso, que serei odiado. Então, o mártir eu prefiro perder tudo, preferir perder tudo a perder aquilo que o divino em mim existe, coisas piores do que a morte. E essas coisas que são piores do que a morte é perder o divino em mim. A responsabilidade nasce quando notamos que o sacrifício não será a recompensa aqui. Vou repetir. Responsabilidade nasce quando notamos que o sacrifício não será a recompensa aqui nessa terra. Amém? Estamos encurralados aqui do lado de Cristo, que Deus ele vai trabalhar em você, ou do outro lado, onde você vai agredir nosso Senhor. Escolha o seu lugar. Do outro lado, aparentemente você está seguro. Vou fazer um paralelo. Em Atos, Pedro foi preso. Ele não tinha nada e saiu. Tinha o rei Herodes, ele tinha tudo, foi pregar e morreu. Quem não tinha nada, ficou livre. Quem tinha tudo, morreu. Qual lado que você vai entrar? Qual lado que você vai permanecer? Amém? Creia no Evangelho. Jesus Cristo está voltando. Não queira aplausos. Conserve a palavra de Deus. Pregue a palavra, insista em tempo e fora de tempo. Creia no Evangelho. Jesus Cristo está contigo. Não flexibilize. Se alguém estiver cometendo erros de púlpito, não flexibilize. Tome posição, não seja isento. Se posicione a favor daqueles que se posicionam a favor de Cristo. Amém? Esse é o Evangelho que Paulo pregou e chegou a nós. Em nome de Jesus. Amém.